Boa tarde, estamos aí ao vivo, começando mais uma live do Método Yuka, que hoje vai ser com o Ed é arquiteto, e a gente vai conversar sobre projetos, inclusive ele já está aqui. Deixa eu te colocar aqui para participar. Bom dia, Alex, boa tarde já. Ed, tem que pedir para participar aqui da live. Não estou conseguindo te botar. Agora acho que... Vê se faz, não me avisa aqui. Entrou. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bora começar mais uma. Vamos. Eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece, está vindo aqui pela primeira vez no canal. Sou a Tabata Andrade, fui sócia da marcenaria Yuka Móveis por 8 anos, geri a empresa durante esses 8 anos também, e atualmente a gente tem o método Yuka. Tudo que eu aprendi, coloquei em prática dentro da marcenaria, seja relacionado à gestão do negócio, seja com o profissional que a gente trabalhava, que era um arquiteto, como o Ed a gente colocou isso, transformando em conhecimento e traz isso para ser aplicado no método por outros profissionais, sejam marcenarias ou arquitetos também. E hoje a gente está aqui com o Ed, que é arquiteto. O Ed se apresenta também para o pessoal saber e a gente começar a falar sobre projetos. Olá, Hilton, mais conhecido, né? Esse da professora e da faculdade. E teu áudio está cortando um pouco. Será que é o microfone? Vou tirar. Tá ouvindo agora? Tá, melhor. Aí a professora eu como Ed, aí levei, todo mundo me conhece como Ed, né? Sou arquiteto urbanista, formado há quase 8 anos. Então, eu estou na arquitetura e digo, é um processo que eu amo, né? Eu fui formado em Salvador e atualmente eu estou na Bahia. Então, tá cortando ainda, Ed? Vixe, o que será? Não sei, outro dia com a Carol também aconteceu isso. O meu tá normal, é para você? Tá, O pessoal tá escutando bem, quem tá participando, se puder comentar aí, porque pra mim o teu tá cortando um pouquinho, mas vamos dando continuidade. Não dá nada não, dá pra entender o que você tá falando. vamos falar. Ed, oi? Pode falar. Eu tenho umas perguntas aqui para te fazer, né, em cima do tema aí que a gente escolheu para hoje. Mas quem estiver entrando, tiver alguma pergunta também, só botar ali no chat que a gente vai respondendo, né, tirando as dúvidas. E quanto mais vocês participarem, melhor também. A gente tem mais trocas. Bora para a primeira ou quer falar mais alguma coisa ainda aí sobre a sua apresentação? Não, pode ir. Tá, hoje a gente vai tratar principalmente de projetos de interiores aqui, né? Entender um pouco da tua visão enquanto profissional e também do que o cliente tem que esperar desse profissional e do projeto e tudo mais. Então a ideia é ficar dentro dessa linha. E aí a primeira coisa que eu queria saber é quanto tempo, isso é uma dúvida pertinente e longa minha, assim, quanto tempo vocês demoram na elaboração de um projeto de interiores, né? Quais são as etapas e qual é o tempo médio que leva para ser feito e apresentado para o cliente? Oh, gente, o tempo é claro, né? Depende da qualidade do projeto e o que realmente deseja fazer. Atualmente, a gente está com um projeto de construção leva ao interior, né? E assim, é um pouco demorado, porque é uma casa pequena e a gente está vendo o que pode adaptar que funcione bem, né? E o tempo varia. E tem um estudo que a gente pode colocar, todo o levantamento também, né? Todo esse processo. E o que eu trabalho quanto de arquitetura e quanto de regulagem.
Então, e aí eles variam projetos para projetos. E assim, o de interiores é mais detalhado, requer pressão, e para detalhar é uma muita dificuldade. Os programas que a gente usa, geralmente, a gente tem esses blocos, mas tem uns blocos que a gente tá, que não tem desenvolver esses blocos. Que é a biblioteca, né? Isso. Então, mas você tem assim uma estimativa, um tempo médio com um projeto, por exemplo, um apartamento de 2 quartos. Você leva quanto tempo, em média, para produzir o projeto, para apresentar para o cliente, né? Eu digo até um projeto inicial mesmo, antes do executivo e tudo mais. O 30 dias, mais ou menos. 30 a 45 dias. Uhum. Isso já contando com medida, você vai até o cliente, faz a visita, a medida, né? Faz a medida e depois elabora esse projeto para aprovação dele. Isso, faz a medida, o que ele a visão dele em relação ao que ele quer, né? E aí, a ideia dele, a gente vai realmente fosse para aquele ambiente. E aí, quais são as etapas, assim, exatamente, né? O desenho, o cliente te procurou, né? Eu sou uma cliente que procurei, quero o seu serviço. Quais são as etapas, os processos por quais a gente vai passar junto ali até a execução do móvel? Quando o cliente ele nos procura, primeiro a gente vai entender o projeto, né? E ele realmente dizer que seria o sonho, o que projeto, porque primeiro a gente as informações, a ideia, o que que funcionaria para ele. Depois disso, a gente trato, né? Faço o contrato. Depois da assinatura do contrato, vai fazer o levantamento do local e aí vai fazer preliminar, né? E funcionaria. E aí, quando a gente vê isso, a gente passa para eles. Não vão funcionar, né? E depois a gente vai pro anteprojeto. Aí no anteprojeto, o que depois o projeto, aí o cliente, né? De como ficou, fazer alguma alteração precisa, projeto legal, é tudo aprovado. E por último é o projeto. E são várias etapas, então. E tudo isso dentro desse período ali de 30 a 45 dias, tirando o executivo, ou ele já está contando dentro desse prazo também? Tirando o projeto legal e o executivo. Nesse projeto preliminar, você apresenta só um 3D ou já tem alguma informação assim mais específica sobre o móvel? A gente apresenta tanto a planta, como a circulação, o funcionamento de cada mobiliário e o 3D também. E aí, o que normalmente aumenta esse prazo? A gente tem essa média de 30 a 45 dias para a elaboração dessas várias etapas do projeto. O que pode acabar aumentando muito esse prazo? O que pode acabar esse prazo o tamanho do projeto. Porque tem projetos pequenos e projetos, como eu falei no início, necessariamente quanto seria mais a daria. E a complexidade da construção, né? Você precisa fazer ajuste em alguma coisa, precisa fazer algo do tipo. Também aumenta também as alterações, caso o cliente precise fazer alterações. Esse prazo também ainda mais. Isso tudo é importante de eles estarem cientes quando começa, né? Principalmente questão de alteração.
Sim, Eu acho, por exemplo, lá na fábrica, né, a gente já está numa etapa de execução muito depois do projeto. Mas eu tinha uma cláusula no nosso contrato de que qualquer alteração só podia ser feita até a medida fina. Porque depois da medida, eu já estou com o material comprado, eu já estou com todas as informações tiradas ali junto com o arquiteto, todas as dúvidas, eu já passo o móvel para a produção, e aí o nosso prazo de produção vai depender ali, óbvio, de como tiver a agenda, mas pode ser que eu tire a medida hoje, dependendo da minha agenda, daqui a 2 dias eu já estou produzindo, o material já chegou, eu começo a produzir. E aí, se o cliente me vem com uma alteração e eu já comecei a cortar, a gente perde peça, né? É tempo do marceneiro. Então, eu tinha dentro do nosso contrato essa questão de que, obviamente, poderiam acontecer alterações depois, mas ela tinha um custo. Até a medida fina a gente conseguia alterar, dependendo do que fosse, sem custo, né? Se for uma alteração ao móvel quadrado, eu quero que agora ele seja redondo. E óbvio que vai ter custo da mesma forma, independente do período ali, né? Mas no projeto eu acredito que seja mais ou menos parecido, porque vocês também teve, olha quantas etapas você me falou até chegar ao executivo. Se nenhuma dessas etapas o cliente conseguiu concluir que ele queria algo diferente, ele também vai ter um custo ali depois por essa alteração, né? Além da diferença de prazo. eu vou te relatar uma situação que está acontecendo. Ele, esse projeto lá não, ele, ele já estava em construção, tá? Já está na titulagem, fechado a abertura da quebrada. E aí, foi uma obra que ele estava construindo em tempo. E aí, ele procurou fazer, além do projeto, a produção também. E agora cortou bastante, Ed. Meu Deus. Parou, foi até que parte deu para entender. Agora, eu não, agora esse finalzinho eu me perdi. Essa última frase que você falou. Assim, ele já tinha deixado tudo pronto. A fiscalização passou, né? Que era um projeto independente dele. Aí embarcou a obra. Meu Deus. Só que já tinha batido lá, estava feito. Só o pé direito do térreo é 2,70. Então, assim, o vão que ele deixou para colocar a escada era muito difícil de colocar uma escada. Porque quando ele subiu no degrau, ele batia. Ah, Aí eu tive que ligar, eu tive que procurar soluções para ver se tinha alguma solução aham. que conseguia, mas infelizmente não teve, eu tive que entrar em contato. Como é que a gente vai fazer? Tu vai precisar cortar lá, eu pode posicionar a escada tal. Aí ele falou que cortaria. Aí a escada é um pé direito baixo no térreo, o vão é muito pequeno. Então, assim, a cliente, ela eles colocam uma meta. Eu falei assim, ó, a não 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 tem situação adequada para conforto. Fazer uma mesa que a gente tem ela, né, e quando precisar abrir é um projeto que eu falo, procurar executar qualquer projeto, eletrônico quanto seja projeto, porque é fundamental. Quando ele começar, um monte de ele vai gastar o dobro do orçamento. Uhum. Não, é que é tudo. Você vê assim, enquanto marcenaria, né, eu tinha uma visão assim de projeto que a gente acha que só chega na marcenaria dá problema. Mas você vê que os problemas eles acontecem em várias etapas e nem sempre estão relacionados à responsabilidade de alguns dos profissionais, né? Porque a gente percebe assim no mercado, eu não trabalhava dessa forma porque o meu foco realmente era trabalhar com vocês. Eu entendia que o arquiteto era meu parceiro, era meu cliente. Então, a minha forma de lidar com vocês enquanto profissionais era diferente de muitas marcenarias, né? Mas a gente vê muito comumente no mercado marcenaria atacando o arquiteto e arquiteto atacando a marcenaria.
mas muitas vezes o problema parte, inclusive, do cliente, não de nenhum desses dois, né? O cliente quer uma coisa absurda, quer alguma coisa que não vai funcionar, bate uma fiscalização, vem um problema de fora, externo, que acaba interferindo ali na dinâmica do projeto. E aí são pequenas coisas que criam grandes confusões, né? Às vezes é a junção, porque aí uma coisinha deu problema, pode ser desse tamanho, tudo que acontece para frente, depois daquilo, já vira uma bola de neve, já cria, né, um desconforto ali. Então, é muito difícil a gente ter que lidar com essas questões de autoridade e também de conseguir conciliar essa autoridade com as expectativas do cliente, né? Seja na parte de execução já dos interiores, seja nessa parte de projeto que a gente está conversando hoje. Mas olha a importância, inclusive, de vocês terem essa percepção e conseguirem dominar essas etapas, né, para trazer essa autoridade de fato para o cliente, porque quando você mostra para ele por A mais B que não dá para ser executado da forma que ele quer, ou que da forma que ele quer vai vir uma fiscalização e vai trazer um impedimento, ou ele não vai ter uma boa circulação ali, um espaço de passagem, ele já enxerga que esse profissional que eu contratei é o certo, ele realmente está me direcionando para as coisas que são possíveis, né, e viáveis de serem feitas dentro do orçamento, inclusive, que ele tem também. E aí, quer pontuar mais alguma coisa sobre isso, Ana? E que nem eu estava falando do cliente, porque tem um cliente que ele ainda ele não sabe. E assim você e no meio ele fala, eu não sei, eu quero ficar para cá. E assim, esse projeto pequeno já tem uma ideia, já tem uma visão. E se aqui pode colocar, clicar para e que poder adaptar a modelo, ela prova. Porque ela já sabe o que ela faz, né? Tem clientes que não exercitam. Aí quando para projeto, eu não preciso de armário. Esse armário é assim, e tem vezes já o projeto aprovado, tá todo encaminhado. Então, chega lá, pronto, ele vai e fala, armário, já tá tudo, o pessoal da marcenaria já feito, e aí tem que mudar. Não, aí não aí mas aí o que tem que entender também nessa situação, né? Não é simplesmente tem que mudar. A mudança ela tem um custo e tem um prazo diferente, né? Porque quando a gente pede uma alteração, você está mudando o cronograma, seja de você enquanto arquiteto que vai ter que eventualmente redesenhar aquele projeto. E aí isso também tem que ser cobrado, porque é um retrabalho seu, né? E a marcenaria é a mesma coisa, né? Você contratou uma coisa. E aí, assim, na verdade, é que são tantas questões que a gente vai, né, conforme vai falando, vai pensando em outras. Tem que estar muito bem amarrado, principalmente nos contratos, né? Seja do escritório ali do arquiteto, seja da marcenaria, ter muito bem estabelecido em contrato. Aí eu já volto lá para a primeira live com as nossas advogadas, que é porque quando você tem isso bem estabelecido, se a pessoa falar qualquer outra coisa diferente daquilo, óbvio que você não vai ser grosseiro, não é essa questão, né? Mas você consegue argumentar que contratualmente você está seguindo exatamente o que foi acordado entre as partes. Então, vamos supor, você fez seu projeto ali, chegou a marcenaria, tá pronto. O cliente, não quer esse armário? Meu filho, agora você pega esse armário e é teu. Você não for ficar com ele, vende, mas sim, eu fui contratada para projetar conforme isso, com a sua aprovação, foi para execução da marcenaria, a marcenaria executou, agora ele está pronto, não tem como simplesmente tirar e toma aqui e se virem aí com isso, né? No caso dos fornecedores. Então, é a gente também saber posicionar o cliente. E isso é trazer autoridade, trazer valor, porque a gente, em muitos momentos, eu lá no começo da fábrica, e tem muitos arquitetos também que eu imagino e outras marcenarias que passem por situações parecidas, da gente literalmente estar muito disponível para o cliente. Ele pede uma alteração. Hoje mesmo eu estou aqui, eu estou numa fábrica, eu vim gravar uma aula hoje mais cedo para que a gente vai incluir no método de arquitetos, que é uma aula prática dentro de uma marcenaria. E aí não deu tempo de sair, tô fazendo a live aqui no escritório deles.
E hoje a gente estava conversando. Eu passei por uma situação, alguns anos atrás, na fábrica, que a arquiteta pediu o orçamento, fez o projeto, fechamos, ela tirou um painel da sala, por conta de custo mesmo, estava encarecendo e tal. Na hora da montagem, mas e o painel do ar-condicionado? Eu falei, olha, conforme aqui no contrato, não consta. Nesse caso não foi nem a cliente, foi a arquiteta, porque a arquiteta era filha da cliente. Mas aí tinha sobra do material na fábrica, eu falei, olha, mas não tem problema, porque a gente está com sobra desse material, eu faço esse painel, não tem custo, não vai ter problema nenhum. O que aconteceu? 2 meses depois, o painel, não lembro se ele inchou, o que aconteceu com ele, ou desregulou lá um roda-tetozinho, alguma coisa, eu precisei contratar um eletricista para retirar o ar-condicionado, para eu ir lá com um novo painel, tive que comprar uma chapa para fazer um novo pedacinho de painel, para depois chamar o eletricista para botar o ar-condicionado. Quem pagou por isso? Eu. Por uma coisa que ela me pediu uma alteração e eu não cobrei. Então o erro é dela de me pedir ou o meu de ter dado, né? E a mesma coisa se repete no caso de vocês enquanto arquitetos também. O cliente pede uma alteração, é uma obrigação sua fazer isso de graça? Não. Se não está dentro do escopo do teu trabalho, se não foi o que foi acordado em contrato, não é obrigação nenhuma. Então, a gente saber se posicionar nesse sentido é extremamente importante para evitar esses problemas, né? E a pessoa saber desde o começo, contratei o serviço do arquiteto, o prazo que ele me deu é 45 dias, vamos jogar lá maior, né? Se eu, ao longo desses 45 dias, for criando alterações, o meu prazo vai virar 60. Mas a responsabilidade do arquiteto que está atrasando? Não, é minha, porque eu estou pedindo alteração o tempo todo, inclusive fora dos momentos certos, né? Porque imagina que no anteprojeto, no antes do executivo, enfim, nessas etapas que você passou, tem esses momentos justamente de decisão do cliente, né? No briefing, inclusive, a gente vai ter live futuramente sobre o briefing também, com uma designer de interiores, a Gabi. E aí é essa questão da gente saber se posicionar justamente para o cliente entender isso e não ver como olhos ruins também, né? Achar, se está me enrolando, está me passando um prazo errado. Não, em que momento eu intervi naquilo e aumentou o prazo por minha causa? Sim. Eu vou relatar só uma noção de tempo de projeto. Quando eu entrei em estava com em momento. Ô, Ed, agora dessa frase eu não entendi nada, cortou muito. Meu Deus. Quando eu entrei em sociedade com minha sócia, ela já estava com um projeto de reformamento. E aí o que é que acontece? Tinha um tempinho que ela já estava com esse projeto. E aí eu cheguei a ter continuidade. Assim, só quando eu entrei, para quando finalizou, foi Um ano. um ano. E ela já estava com o projeto em andamento antes. Já estava com o projeto em andamento. E só com ela, a cliente já tinha pedido umas 4 operações a mais. Aí, E isso foi cobrado? Escute a história. Aí, quando eu entrei, eu precisei ir lá no imóvel dela, fazer alguns vídeos, né? E aí o que acontece? Chegou lá, ela já me falou que queria mudar isso, queria mudar aquilo, tudo bem. Comigo, tudo bem. Aí eu falei, né? Ela falou, só que assim, depois disso, ela queria mudar. Eu falei, contrato, né? Porque é um projeto de contrato. Mas ela fez um contrato. Depois disso, eu falei, ó, a gente tem que cobrar, né? A gente pode fazer. A gente faz duas modificações na nossa conta. Mas passou disso, cobrar. E já era muito. E assim, a gente então, lá, uma marcenaria do ar do jeito que estava desenvolvido. Porque toda vez a o modelo do armário não tá bom. Assim, a gente não pode pagar o. Então, assim, a gente não o armário tá, né? Desse tipo, eu acho que para comprar o projeto. E aí
Então, uma planta, mas não executou a reforma. Aham. Não, Porque o dinheiro que ele estava guardando para fazer a reforma acabou dando nesse tempo. Por conta de não saber o que ela queria. E aí. gente, E foi, não, era. estava um ano só no projeto, né? Não estava nem na execução ainda. E aí tem cliente que é o contrário, né? Que quer em uma semana fechar o projeto para o arquiteto, na semana seguinte o projeto está pronto, aí mais uma semana fecha a marcenaria e acha que fica pronto em 15 dias. Teve outra também que ela queria o projeto, mas assim, ela disse hoje e amanhã vai ser pronto. Aí eu falei, é um projeto amanhã pronto. Gente, isso, eu acho que assim, para mim são duas questões principais. A primeira delas é posicionamento, né? A partir do momento em que a gente se posiciona, deixa claro o que a gente pode atender, o que não pode, a pessoa ela vai partir daquilo ali, ela vai começar contigo sabendo o que ela está fazendo, quais são os prazos, né? O que pode alterar de acordo com isso. E qualificação também, né? Não é todo cliente que a gente é obrigado a atender. O cliente chega, a gente tem que saber se nos interessa trabalhar com aquela pessoa ou se é hora de dizer não mesmo e seguir para o próximo. Eu vejo que acontece muito, não sei tanto com o escritório de arquitetura, mas lá na fábrica, né, eu convivo e converso com muitas outras marcenarias. Tem muita gente que fala, peguei aquele cliente, eu sabia que ele era ruim, mas eu atendi assim mesmo que eu precisava. Mas às vezes você precisa porque você não está prospectando certo, né? Aliás, você em algum momento parou sua prospecção, então não está chegando gente nova. E quando chega, você aceita qualquer coisa. E aí, no aceitar qualquer coisa, você pega um cliente desse que é super indeciso, que vai atrapalhar todo o seu cronograma. Porque imagina você ficar um ano em um único projeto, né? Já é demorado, né? Vocês já ficarem 30, 45 dias, já é algo demorado, porque ainda tem toda a parte de acompanhamento de obra que vem depois, né? Toda a parte de execução de orçamento, isso aí é só na elaboração do projeto. E aí, depois disso, você vai ficar um ano tendo que acompanhar aquela pessoa ali sem necessariamente estar ganhando por isso, né? Porque quando está bem amarradinho em contrato, você está recebendo, teve o atraso, mas você está recebendo, beleza, mas você não recebe por isso, está ali desperdiçando o seu tempo de trabalho, né? Que poderia estar sendo usado em outros projetos, na prospecção de outros clientes, atendendo alguém que de fato vai estar dando valor para o que você está ali entregando. Uhum. Eu quase e assim, ainda estava no meu início. Eu tinha começado a sociedade com ela, estava no início mesmo depois de formado. Eu não tinha muita noção do projeto real, com a experiência que eu adquiri, que a gente profissional, né? E aquilo firme. Porque se você não tiver firme, o cliente deve ficar. Você acaba fazendo muita coisa no único valor que de graça, né? Porque acha que. E é um problema sério, porque assim, você acha que está fazendo ali um favor, que o cliente vai te valorizar por aquilo, mas no final das contas você não valoriza. Porque se no meio desse processo acontece um erro, a responsabilidade é sua, não é dele ter pedido, dele ter alterado. Ele vai esquecer o que aconteceu, e aí se tem um atraso, se tem um problema, se tem alguma coisa a ser resolvida, independente se é a questão do arquiteto ou dos fornecedores que vêm depois, ele vai responsabilizar esses profissionais, né? A mesma coisa hoje, eu estava conversando mais cedo sobre essas questões, por exemplo, do cliente contrata você enquanto arquiteto. Você vai lá e indica 2, 3 marcenarias que sejam outros profissionais. Aí o cliente pega e faz um orçamento por fora e fecha com sei lá quem, lá, qualquer pessoa, enfim, o Joãozinho da esquina ali da marcenaria. Quando você tem essas parcerias com essas marcenarias, provavelmente você vai ter com mais de uma, porque é comum, né, e é necessário, às vezes uma só ela não vai conseguir te atender em tudo. Você sabe, e aquelas pessoas sabem o seu formato, sabem atender os seus padrões, sabem que se você fizer alguma coisa que sai ali do padrão, eles vão te informar para perguntar se está certo aquilo ali ou se foi um erro de projeto.
E aí, quando o cliente que te escolheu enquanto profissional para elaborar o projeto dele, escolhe um outro fornecedor, você acaba ficando responsável pelo projeto da mesma forma. Só que se o fornecedor que ele escolheu faz uma coisa errada e fala que a culpa é do projeto, o cliente vai acatar aquilo e vai falar que porcaria de profissional que eu escolhi para ser meu arquiteto. Não vai falar que a culpa é da marcenaria barata que ele escolheu porque ele queria economizar preço. Entendeu? Então, até nesses pontos, né, a gente tem que ter cuidados, e eu converso isso muito com arquitetos, até para entender como é que funciona essa questão. Eu queria até saber a tua opinião, Ed. Não sei se você tem parcerias estabelecidas com marcenarias, tudo, mas se você tiver, como é que funciona quando o cliente pede uma assim, ou fecha com uma marcenaria sem te consultar, né, sem ter esse cuidado? Porque, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma arquiteta bem conceituada aqui da região, que já tem muitos anos de profissão, ela tem 15, 20 anos, e ela falou que nesse caso ela cobra uma taxa do cliente, e isso está em contrato, porque ela está botando ali uma responsabilidade dela, de acompanhamento, em cima de um profissional que ela não conhece e que não sabe se vai entregar o projeto que ela estava ali, né, prometendo e desenhando e que foi aprovado pelo cliente. Como é que funciona no teu caso? Atualmente, nem unicamente com a cidadania, assim, porque pega mais projetos interiores, ainda lá. As pessoas, como é um interior, está mais fazer por conta própria, não procura, mas a realidade hoje está mudando. E está não está embaixo de portas, fazendo, e futuramente pode faz a gente não tem esse ensinamento, mas quando aqui na cidade tem um rapaz que a gente essa cliente para sair. Só que como ela não ela não, mas para todo ele da parte Voltou a cortar de novo. É o projeto arquitetônico, né? A gente querendo. Não, é bem complicado, assim. É uma situação muito fluida, né? Porque também depende muito do cliente. Tem clientes que eles são mais acessíveis, escutam o que você, enquanto arquiteto, direciona, ou a marcenaria, né? E tem clientes que são mais difíceis, que bate o pé naquilo dali e que é daquela forma, e aí a gente tem que saber dizer não em algumas situações realmente, ou tentar resolver junto com os fornecedores. E até vou puxar um pouquinho de sardinha para mim, para o método, né? Dentro do método a gente ensina também e propõe essas questões de parcerias com as fábricas, né? A minha intenção realmente é a gente conseguir criar uma comunidade onde eu vou estar unindo ali arquitetos, designers que têm interesse em ter mais clareza técnica, ter mais conhecimento, e marcenarias que querem trabalhar com esses profissionais e que sabem lidar um com o outro ali, justamente para conseguir resolver os problemas sem levar isso para o cliente, né? Porque muitas vezes são soluções que podem ser tomadas em conjunto pelos profissionais, e para isso a gente tem que desenvolver parceria, que não adianta o cliente escolher a marcenaria que ele quer e você ficar indo ali bater na porta da marcenaria e ficar, e aí, como é que tá fazendo aí, né? Tem que ter essa comunicação antes mesmo do projeto, porque quando você tem esse contato com a fábrica, você consegue fazer um anteprojeto ali, mandar um print que seja para a marcenaria e ter uma ideia de valor. Porque imagina, você fez o briefing, se você conseguir amarrar bem ali no cliente, ele já vai te passar uma estimativa de valor, que é o certo, na minha opinião. Não adianta você projetar sem saber quanto ele pode investir no móvel, porque aí você pode fazer um projeto que vai dar 50 mil e ele queria gastar 5. E aí fica muito desproporcional. E é mais uma oportunidade dele falar que você não é um bom profissional, quando na verdade ele não foi um bom cliente. E aí a gente já começa aí. Quando você tem uma parceria com a marcenaria,
Mandei ali um anteprojeto só para ter uma ideia. Meu projeto está de acordo aqui com os valores que o cliente pode investir? Posso seguir nessa linha? O que a gente tem que mudar para facilitar a produção de vocês e entregar o que ele espera? Então, as parcerias, elas nascem, não é para a marcenaria pagar o RT do arquiteto, não é nesse sentido. Né? Até porque isso a maioria das pessoas acaba fazendo, inclusive tem algumas marcenarias se prostituindo e oferecendo RTs ali acima do mercado, porque o RT para mim é uma reserva técnica. Quando tem um problema de projeto, um problema de execução, a gente pega aquela reserva para não precisar tirar do lucro, né, do investimento nem do cliente, nem aumentar os gastos da marcenaria ou do arquiteto. Então, para mim é nesse formato de funcionamento que existe. Não é todo mundo que pensa assim, mas é a minha forma de pensar. E aí, quando o cliente fica pedindo essas alterações, gera um monte de retrabalho, né? E você não teve essa parceria, essa comunicação com a empresa, fica mais difícil, porque ele começa justamente a culpar os profissionais. E numa dessas, é uma indicação que a gente perde, que às vezes é um cliente bom, você só não soube direcionar ele. E aí, no final das contas, ele sai insatisfeito, ele vai achar que ou foi a fábrica, ou foi o projeto, ou foi o arquiteto, e aí não gera uma indicação para outra pessoa, não dá continuidade nesse processo. Que aí já, enfim, é que um assunto vai conectando o outro, a gente não sai daqui, né? Porque eu falo. É assim mesmo. Mas vamos lá, continuando aqui, você acha que um projeto, quando é bem elaborado, ele ajuda a evitar atrasos de obra? E ele traz economia também, porque acho que quando mexe no bolso é importante. Sim, sim. É fundamental, né? É um projeto bem desenvolvido, bem elaborado. O custo dentro do orçamento, às vezes não vai até gastar orçamento, gasta muito tempo. Às vezes também gasta mais. Normalmente você consegue fazer assim orçamentos que acabam... Porque o que eu escuto na maioria dos casos é que o orçamento ultrapassa. Geralmente. Principalmente em etapa de obra. Às vezes nem tanto na marcenaria. Marcenaria é um pouco mais complicado porque o cliente às vezes não tem muita noção mesmo de estimativa, né? Eu entendo assim que a maioria de vocês, enquanto arquitetos, perguntam, mas às vezes o cliente não tem noção mesmo, nenhuma, de preço. Mas aí eu acho que cabe ao profissional ter uma ideia mínima. Você não é uma marcenaria, você não vai saber exatamente quanto custa. Eu não tenho mais a minha, mas eu bato o olho num projeto, eu tenho uma estimativa de quanto eu cobraria naquilo ali. E aí, por isso também que é importante vocês terem uma noção, não exatamente do preço total, mas o que encarece, o que barateia um projeto, justamente para trazer soluções alinhadas ali com o que o teu cliente quer pagar, né? E gerar essa economia. Porque às vezes, por exemplo, tive um problema ou um custo extra na obra que eu não estava contando, mas eu consegui reduzir isso na marcenaria, então acaba ficando elas por elas também. Isso é muito raro, mas acontece, tá? Mas é gastar mais do que tá ali. Mas por que você acha que acontece isso? É por conta de retrabalho ou porque tem aumento de material ao longo das etapas que são demoradas? Eu acho que não é por isso. Eu acho que é porque na hora de executar, às vezes aparece imprevisto, né? Eu vou relatar de um projeto comercial que a gente pegou. O cara já estava em construção, ele foi lá, os pilares, né, na fundura ideal, a fundura estava ideal. Mas só que o tamanho estava muito desproporcional. Estava de 15 pilares para uma parede de 50 metros de comprimento. Sem nenhuma parede de amarração por dentro nem por fora. E assim, a gente mediu o projeto hoje. A gente fez o sexta, quando foi no sábado, né? Que eu fui pra feira, o muro tava todo. Assim, o cara tava. O rapaz que tava colocando, né? Na que era de 5 metros e meio de altura, estava em cima do balançando mais o tempo de capacidade.
existia nenhuma proteção, né? O para comprar. E assim, e no outro dia, aí eu fui relacionar. Olha o pedido. Às vezes a gente. Eu não vou usar isso, não é necessário. E às vezes não, é uma porque ele não sabe. E aí, quando esse muro caiu, 50 metros de comprimento, caiu todo. Olha o lugar que ele estava. Ele já ia ter que gastar, porque ele teve que fazer todo. Gente, meu Deus. E tem coisa assim que isso tem muito a ver com até com prazo também, né? Porque às vezes o cliente está realmente nessa pressa, nessa urgência de que as coisas sejam entregues e não se atenta não só para o profissional que ele está escolhendo em relação aos fornecedores que vão executar, nem só isso, mas a qualidade que aquela pessoa pode entregar dentro do prazo que você está pedindo. Porque, por exemplo, o projeto leva ali de 30 a 45 dias ou pode levar um pouco mais, dependendo da complexidade, né? A execução, lá na fábrica, o mínimo que eu pedia, quando era um ambiente e simples, eram 45 dias. Porque eu não tenho só aquele projeto ali para executar. Eu não estou parada aqui de braço cruzado na minha empresa, esperando chegar o projeto do cliente. Tá, vou começar hoje mesmo. Vamos tirar a medida, hoje mesmo eu estou começando, daqui a uma semana de entrega. Não é assim que funciona. A gente tem uma fila, tem várias etapas, né? E vocês também. Não sou aqui arquiteto, estou parado esperando alguém bater na minha porta e falar que é um projeto e eu não estou fazendo nada. Já está fazendo outros projetos que podem estar em outras etapas. Está começando um agora, está no briefing, o outro está no anteprojeto, o outro está no executivo, já tem um acompanhamento, tem um arquitetônico em execução. Né? Então, pode falar. Eu vou falar aqui porque eu acho que muitos clientes pensam que nós eles estão envolvidos. Eu trabalho com regularização, cores, arquitetônico, formas, às vezes faço acompanhamento. O que acontece? Às vezes eu estou desenvolvendo 3 projetos ao mesmo tempo. E às vezes minha folga de carnaval, eu passei projetando, minha folga de final de semana, trabalhando. Não, todo mundo tem essa, não tem folga, não é sábado e domingo. Trabalhando também, e assim, para poder entregar. Ontem mesmo eu trabalhei, eu fui para o escritório 7 horas, saí de lá 5 horas, cheguei em casa, só teve tempo de tomar banho, jantar, e voltei para o computador e fui dormir hoje às 6 horas da manhã. Então, assim, para poder entregar um projeto para hoje, porque era o último prazo. E, assim, às vezes nós, profissionais, temos que dar nossa vida para poder solucionar tudo que tem muitos clientes que acham que não está fazendo nada. Mas a gente está movendo para... Sim, porque as coisas passado um prazo, porque tem um tempo de dedicação para aquilo, né? Principalmente a arquitetônico nem se fala, né? Não vou entrar nesse mérito porque não é tanto o intuito da conversa. Mas assim, se você projeta um arquitetônico errado, meu Deus, você está colocando a vida da pessoa em risco. Um móvel errado é a mesma coisa, não só no projeto, mas se a execução não for bem feita, cai um armário na cabeça de uma pessoa, cai em cima de uma criança, mata. Então, assim, não adianta, não dá pra pessoa pedir hoje e falar que quero para daqui a 2 semanas e achar que eu tô estalando o dedo. Inclusive, agora no Instagram tá uma onda de posts que eu morro de rir quando eu vejo. A marcenaria joga, assim, um monte de pedaço de chapa, vem um com um pozinho de MDF e virou um móvel. O cliente tem a impressão que é assim, mas não é assim que as coisas funcionam. E a gente tem que respeitar os nossos prazos e tem que deixar claro para o cliente que o nosso prazo é aquele. Se ele não quer, e obviamente vai ter alguém que vai fazer, porque sempre tem um louco que ou vai conseguir entregar, porque vai ficar de madrugada trabalhando, sei lá, fazendo o quê, ou vai prometer uma coisa que não vai cumprir, seja ele arquiteto em projeto, seja a marcenaria executando. Mas a gente tem que manter a nossa postura e o nosso posicionamento e decisão de que o que eu consigo é isso. Se você quiser fazer dessa forma, estou aqui disponível e extremamente interessado em fazer o seu projeto, em executar ele. Se for de outra forma, não adianta, porque assim, prazo não dá para negociar. Porque aí o que acontece? Vira bola de neve,
vira dono de marcenaria apagando incêndio, tendo que resolver um monte de coisa. Ficam vocês, enquanto arquitetos, loucos, porque estão cuidando de um monte de projeto ao mesmo tempo, cada um em uma etapa, e numa correria sem fim. Aí esquece uma coisa e vai buscar, e nisso tudo a gente está tendo retrabalho, se queimando com o cliente e tendo custo que não era estimado, que não foi esperado dentro do, né, seja no projeto, seja na execução. E aí o que está acontecendo? A sua empresa, o escritório ou a marcenaria, está deixando de ser uma empresa lucrativa. Porque o lucro que você teria, você está perdendo ali em retrabalho, em atraso, em queimação de filme porque não entregou dentro do prazo, que você se permitiu, né, na partir do momento em que deu sim para um cliente que pediu uma coisa absurda. Então, realmente, as coisas vão só se embolando, né, por conta de posicionamento mesmo, para começo de história, né? No início eu não tinha posicionamento. E aí eu via bastante você posicionamento como profissional, né? Porque custa muito, porque o cliente tá, não fala nada e vai. Mas quando você é posicionado e você tem um posicionamento, tranquilamente. Não, e não é nem só saber se posicionar, né? Quando você demonstra isso para o cliente, você está trazendo para ele autoridade, você está dizendo para ele que você sabe o que você está fazendo, né? Que você não está ali de brincadeira ou querendo dar uma de esperto, que seja de, eu estou precisando fechar essa venda aqui, vou fechar, e depois eu enrolo ela e falo que não entreguei e tá tudo bem. Não é assim que as coisas funcionam. A gente trabalha com realização de sonhos dentro da arquitetura, da marcenaria, né? Tem pessoas que juntaram dinheiro não sei quanto tempo para construir a casa dela, para fazer a cozinha que ela sempre sonhou, para ter o quarto do bebê. Então, a gente tem que trabalhar com essas expectativas da pessoa, até para educá-las no sentido de que as coisas não são imediatas. Então, se você vai ter um filho, você tem 9 meses, né? O certo já é isso. Você vai começar a pensar no projeto do seu filho quando você estiver no 7º mês? Você não vai conseguir. Você vai botar uma caminha lá com um bercinho comprado numa loja da Casa de Bahia e vai ter um projeto daqui a um ano, porque as coisas levam tempo. Então, assim, a pessoa tem que ter essa ideia, né? E isso é até um assunto legal de vocês, enquanto arquitetos, evidenciarem mais. Como é que é o dia a dia do escritório? Quais são as etapas? Porque as pessoas não sabem. E aí ela chega sem saber essa informação e quer te cobrar um prazo absurdo, porque ela pensa que você vai fazer um desenho ali, você vai levar meia hora e tá tudo pronto. E não é assim, tudo tem que ser pensado, porque senão chega na execução e dá tudo errado. E aí a responsabilidade volta para você, enquanto profissional que era responsável pelo projeto, né? Então, é muito sobre educar o público que a gente trabalha. E essas lives, todo o trabalho do método, e o que eu espero que vocês desenvolvam também, enquanto profissionais, é isso, educar as pessoas para tornar um mercado que seja mais aberto ao que a gente tem de possibilidade de entrega, né? Enquanto bons profissionais. Porque tem um profissional ruim que vai entregar ali de qualquer jeito e tá tudo certo, vai receber igual e pode ser que a pessoa fique satisfeita. Mas aí é o cliente que ele quer atingir. É esse mesmo cliente que você quer trabalhar ou é uma pessoa que realmente vê valor na sua entrega, né, que está preocupada em que você faça, cumpra o seu prazo, mas que traga o melhor para ele, né? Então, entra em várias outras questões. Eu acho que o prazo, né? O prazo tá pouco, mas assim, é de fundamental ele saber o que é que está acontecendo no processo dele, como está o andamento, essas informações passadas para o cliente, né, traz uma credibilidade muito grande. E o cliente está ciente do projeto sendo executado e uma fase que precisa de muita atenção e que vai para caso, mas está sendo executado. Sim, ele está vendo o andamento, né? Que, por exemplo, lá na fábrica eu tinha esse cuidado de postar a produção. Eu estou postando para atrair seguidor novo? Também, obviamente, porque a gente quer crescer o negócio. Mas o cliente não tinha tempo de estar o tempo todo ali dentro comigo na fábrica. Eu não tinha tempo de ficar fazendo vídeo só para cada cliente individual que a gente está trabalhando. Então, o que eu fazia? Botava no Instagram. A pessoa vê. Primeiro que assim, muitos arquitetos não têm tanto contato com o chão de fábrica. Então, projeta, sabe que dá para executar, mas não sabe como. Ali eu estava ensinando, até para vocês entenderem o que dá certo e o que não dá, né? Como é que é pensado o móvel dentro da marcenaria. E o cliente final, ele vê que
tá tomando forma. Aquilo ali que eu vi no papel existe e daqui a pouco vai estar na minha casa. E tá ali sendo feito com carinho, com cuidado, com dedicação, com uma equipe dando atenção para aquilo. Então a pessoa vê e se tranquiliza, né? A partir do momento em que ela sabe que tá ali, às vezes atrasou, aconteceu algum problema, porque foi uma alteração que ele pediu, inclusive, mas tá ali, não tá abandonado, né? Então a gente tinha na Yuka um cuidado muito grande com o cronograma. Toda semana eu revisava o meu cronograma, porque eu sabia que daqui a uma semana eu ia ficar sem venda se eu não vendesse, vamos supor, porque eu estou olhando meu cronograma. Ou eu tenho venda, mas o meu marceneiro vai ficar sem produção porque eu não tirei medida, porque não está liberado, porque atrasou a obra. Ou, posso pegar um projeto de uma cozinha pequenininha para daqui a 2 semanas? Vou ver a minha agenda. Se eu tenho agenda e tenho folga, por que não? Né? Mas o problema é a gente prometer coisas que não consegue cumprir. Aí tá errado. Nem é prometer, né? A pessoa tá entrando num contrato contigo, não é uma promessa. É um papel assinado. E aí realmente complica. Mas quando a gente tem essa atenção, esse olhar ao cronograma, seja você enquanto arquiteto, que é mais fundamental ainda, porque você está olhando etapas diferentes de vários projetos. Então, se você não tem isso organizado, em algum momento você vai se perder realmente. Alguma etapa vai ficar para trás, alguém vai ficar sem resposta, e aí isso atrasa todo o cronograma dos outros fornecedores que estão trabalhando para você e para o cliente. Né? Sim. E E hoje aí, para a gente não tem tempo de informar o cliente. A gente posta uma foto que está no projeto dele, né? Porque é uma é um aplicativo que ajuda nós profissionais. As redes sociais, mas tem gente que usa as redes sociais para outros para nos ajudar. Então acho isso muito bom. Não, com certeza. E a intenção, eu acho que da maioria é ajudar. Tem gente que tá ali também só para falar mal dos outros, mas aí é de cada um. Mas eu acho que quando a gente traz conteúdos que nem a gente está trazendo hoje, é educativo, né? E é importante as pessoas saberem, porque elas não precisam passar por uma situação de achar que é milagre, porque não é. Né? Cada profissional tem um tempo ali. E principalmente, se fosse falar assim de vocês enquanto arquitetos da marcenaria tradicional, são pessoas, né? Hoje em dia tem inteligência artificial, tem chat GPT, tem isso, aquilo, mas assim, não faz milagre. E se não tiver uma cabeça pensante por trás, a gente está entregando coisa ali que não existe, que não funciona, que não cabe na realidade do cliente, né? Então, óbvio, tem que usar, sim, essas inteligências para acelerar o nosso trabalho. E é absurda a diferença que faz. Eu passo o dia inteiro conversando aqui com o Cláudio, com o ChatGPT, para otimizar o meu tempo e para ganhar conhecimento que eu demoraria mais se eu fosse buscar em outros lugares. Mas não é achar que aquilo ali é uma verdade absoluta ou achar que as coisas são imediatas, porque a gente está realmente vivendo um momento de imediatismo, né? As pessoas não querem perder 5 segundos olhando um vídeo. Se você não faz um gancho, se você não tem um atrativo ali em 3 segundos de vídeo, a pessoa já passa você e não quer saber. Imagina uma live de 1 hora, mas é para quem realmente está interessado em evoluir, em crescer, em adquirir conhecimento, não é para todo mundo. Né? E a gente também não tem que trabalhar para todo mundo, tem que trabalhar para quem quer buscar esse valor no nossa entrega, realmente. Sim, e o chat não é um profissional para fazer tudo. Ele é um software para ajudar. Sim. Para fazer o que um profissional faz. Não, logo no começo falavam muito que vai substituir as pessoas, não sei o quê. Pode ser que em algum momento, algumas situações e, como é que fala, profissões específicas, ele de fato acabe substituindo com o tempo. Mas não é tudo, né? Arquitetura, marcenaria, não tem como. Você tem que ter um profissional ali, uma cabeça pensante por trás daquilo ali que está sendo, porque você faz um pedido, é um prompt. Se você faz qualquer coisa, ele não vai te entregar o certo, ele vai te entregar qualquer coisa que você pediu. Mas se você não tem a informação base para levar para ele executar ali dentro do programa, ele não vai conseguir sozinho. Eu acho que a IA, ela otimiza,
projeto, né? Traz mais de real, mas o desenvolvimento é do profissional. É do profissional e vai continuar sendo, né? Essa visão. Oi, o que você me fala sobre justamente qual é a importância, qual o papel do cliente nessas questões decisórias do projeto e até que ponto ele tem que interferir? Porque, por exemplo, no meu contrato, a gente lidava lá com arquitetos e designers, né? Eu não atendia cliente final. Então, no meu contrato, como eu só trabalhava com vocês, enquanto profissionais, eu tinha lá uma cláusula que a responsabilidade técnica pelo projeto era do arquiteto. Eu nunca chegava para o cliente pedindo para tirar uma dúvida. A não ser que o arquiteto falasse, esse daqui você pode falar diretamente com o cliente. Aí, beleza. Mas o meu caminho, o meu direcionamento era levar para o arquiteto, porque foi o profissional que fez aquele projeto que o cliente aprovou, então, consequentemente, eu tenho que seguir aquilo ali. Qual um momento, assim, o que você acha em relação a essa questão da importância do cliente? Ele tem que decidir nessas primeiras etapas ou quando chega lá na execução, você acha que ele tem que ficar dando palpite ainda? Na hora da execução, ele não pode dar o palpite dele, pode no início ele fala, né, o que é que ele o que é que ele imagina, porque a gente dá o cliente para realmente entender, para ver o que seria ideal, o que é que com ele, é ele que vai convivendo naquele. E assim, no decorrer, pode falar de ideias que ele tem e tudo mais. Não que a gente leve tudo ao pé da letra, mas a gente vai remodelando para que fique funcional e confortável. E assim, até a gente chegou na apresentação, o projeto, dali para frente, não tem mais que se interferir nenhuma, porque isso está no projeto, já está no outro projeto, já foi levado para solicitar o alvará de reforma, construção, quanto de tudo. O alvará já está pronto, não pode fazer mudanças nenhuma, né? Senão tem que solicitar Tal, toda a documentação de novo. Isso aí a gente vai ter que fazer toda a modificação de novo, vai ter que solicitar tudo de novo, porque E está tem aprovado. custo isso, né? Isso. Não, E beleza. quando ele não nos paga para que ele mesmo executa com o projeto e com o dele, e se ele fizer algo diferente ao que a gente não é mais responsável por isso, porque foi a modificação que aconteceu isso comigo, né? A planta estava pronta de maneira e assim, quando eu passei na rua do eu vi o móvel, fez, ele fez diferente e não me comunicou a responsabilidade. E Isso isso tudo tem que em estar, contrato, né? tem que estar tudo em contrato. Com certeza. E aí, para a gente fechar, que a gente está aí dando agora uma horinha de live já, muito assunto, muita troca. O que você acha que é o maior erro assim dos clientes antes de construir, mas principalmente até vindo mais para essa questão dos projetos de interiores, assim, qual o principal erro que você já viu, já experienciou ou já ouviu de outros colegas de profissão? Eu acho que o erro que comete é eles querer executar sem profissional. Porque assim, ele começa, aí vai ver, aí eles tentam achar, é que não consegue. Vai lá e busca o profissional para dar solução para o erro que ele cometeu. Eu acho que o profissional, ele tem que buscar nisso do pensamento. Eu preciso de interior. Então, assim, o cliente, não vou lá executar isso, esse projeto. Eu tenho que procurar um profissional que faça isso, dicas e instruções para que não aconteça erros. Né? Porque ele pode pensar em um sofá e ele comprar um sofá que as pessoas fazem e chega lá, o sofá é maior para a sua sala.
né? E aí, tá uma frustração profissional, né? E deu uma solução que você pode. E esse é um erro de clientes, né? Procurar executar a execução profissional. Agora, então, com o chat que a gente estava falando, né? Eu estou em alguns grupos de marcenaria e o pessoal tem mandado, que tem clientes mandando projeto feito no chat GPT sem um profissional para pedir orçamento. Aí você não entende sobre ergonomia, sobre a posição, sobre as medidas, inclusive, né, de eletro, às vezes um puxador que vai interferir. Se pega uma marcenaria que simplesmente reproduz aquilo ali, apesar, tudo bem, vai tirar a medida fina e tal, mas uma marcenaria, né, que não tem esse cuidado de, durante o processo de produção ou antes mesmo disso, ver se não vai ter algum problema, se o respiro do elétrico está sendo respeitado, etc. Nessas alturas estão sendo seguidas. Por exemplo, se eu chega alguém lá da minha fábrica nesse sentido, né, me dá um projeto, traz ali no GPT e com as medidas. Eu não atendia cliente final na fábrica, então eu não ia ter essa preocupação eventualmente de ficar preocupada com a medida. Essa pessoa, se ela bota ali para mim que ela quer o armário da cuba dela com 1 metro de altura, eu vou seguir aquilo ali, porque né, não é uma preocupação, às vezes ela é mais alta e ela quer fazer mais alto do que o padrão. E esses padrões eu nem sempre dominava também, porque isso já vem estabelecido no projeto, né? Normalmente é de 90 a 95. Mas se vem uma pessoa com um projeto de chat GPT e me fala que executar aquilo ali daquela forma, eu executaria. E aí depois não ia ser funcional, nem prático para o dia a dia dela. E está acontecendo bastante, porque as pessoas realmente estão querendo pular etapas. Ah, não quero esperar esse prazo, não quero pagar por um arquiteto, vou fazer aqui com o chat. E não é assim que funciona, né? Na realidade. E mais na parte da marcenaria, tem que estudar muito erro, tá? Porque, assim, eu tenho quarto elétrico 3, foi o que me falou. Mas você já pegou aqui para ver se dá 3? Porque quando você vai, bota o reboco, bota fica, não fica na mesma. Fica, o lado pode dar 2,90, outro 2,90. E realmente, faça isso. Um lado do outro lado, mesmo ambiente da outra. Então, Sim. assim, 1 centímetro de diferença. A marcenaria não Não, acho que a lição, a lição de hoje, as lições, aliás, são essas, né? Primeiro ponto, vai fazer uma obra, seja de interior, seja arquitetônico, seja uma reforma, contrate um profissional, né? Busque por esse profissional para saber se ele vai te atender também da melhor forma, como em qualquer setor do mercado, tem os bons, tem os ruins, então procure ali a procedência, a indicação, se possível, né? E busque esse profissional. E entenda que os prazos que ele está passando têm que ser respeitados, porque são prazos que ele já estabeleceu ali ao longo dos anos de carreira, das experiências que teve. Escute as indicações que esse profissional vai te proporcionar, né, em relação à obra, a toda a equipe de obra, a equipe de marcenaria, de pedra, etc. E sim, e a gente, né, enquanto profissionais ali, não mais o cliente, saber se posicionar e qualificar bem aquele cliente que a gente quer ou não atender e saber direcionar para ele as nossas regras, né, os nossos padrões mesmo. Tem mais alguma coisa, Ed? Ou era isso? só uma pontuação. E muitos clientes não técnica que ele quer, porque o cliente querer uma porta voltada para o eletrônico, ele quer uma porta porque o custo era mais barato. Assim, só com a porta de e era para mas eu falei assim, por é para pensar hoje e futuramente. Não dizendo que seu pai, sua mãe, mas você precisa de roda, a cadeira de roda não vai estar forte, certo? Você vai ter que tirar a parede, tirar essa porta. Aí passo, mas não é isso. Nós profissionais, a gente não quer um
que o senhor gaste, que o senhor passe o seu orçamento, né? Pode passar um pouco, né? Não passe tanto. Aí o senhor trabalha novo, aí eu não sei se ele os 80, porque, assim, ele pagou para nós, estava tudo construído. Mas isso é de fundamental importância, o a gente tem que entender o ponto que está dizendo. Porque tem coisas que são viáveis, não são viáveis. Soluções, você pode mudar aquilo ali. Tem uma porta de 80, de 90, aí vai. Tanto pro lado arquitetônico, pro lado arquitetônico. Com certeza. Eu acho que é isso, Ed. Muito obrigada aí pela sua participação, foi ótimo. Acho que a gente você trouxe aqui muitas certezas, mas muitas dúvidas também, que inclusive vão gerar em próximas lives, porque é um assunto que não tem fim, né? A gente pensa numa coisa e daqui a pouco ela já está levando para outra situação diferente. Mas foi muito bom, muito obrigada mesmo pela sua participação. Quando quiser participar de novo, as portas estão abertas. Agora a pretensão é toda semana a gente estar aqui aparecendo, trazendo conteúdo, trazendo coisas, né, sejam para reflexão ou seja realmente para educar quem está aí nos assistindo também. Obrigadão. Dá um sorrisinho aí para eu poder botar uma capa bonita depois, com os dois sorrisos, que eu toda live eu esqueço, aí quando eu vou procurar, eu pôr um pedaço ali para botar a capa, fica um horror. Mas então é isso, obrigada, até a próxima. Se De nada. precisar, estou aqui à disposição também. Eu que agradeço. Com essas lives, tirar dúvida de cliente, traz informações profissionais, traz um pouco do que é de um profissional. É muito importante. E muito obrigado por me convidar. Obrigada, eu que agradeço. Bom fim de semana. Para você também. Tchau. Tchau.